Eita, Jesus maravilhoso! Tudo bem com vocês, meus queridos? Hoje eu gostaria de contar para vocês uma das parábolas de Jesus. A Bíblia diz que Jesus ele falou muito por meio de parábolas, né? Já era predito, né? Lá em Isaías que ele ia falar acerca de parábolas. Então, por que ele falou a respeito de parábolas? Por muitas razões. Que ele falou por meio de parábolas porque o ser humano ele tem uma capacidade maior para captar aquilo que ele vê. Então ele tem uma certa facilidade para captar figuras. Então foi uma das razões. E a outra é porque ele queria que tivesse o conhecimento somente as pessoas dignas. E você vai entender nessa tarde por que somente as pessoas dignas que poderia ter acesso à palavra. Então somente os seus amigos, somente os amigos de Jesus, eles tiveram o total conhecimento. Então eu gostaria de trazer um título aqui nessa tarde, que Jesus ele deixou as coisas claras somente para os seus amigos. A Bíblia diz que Jesus ele chegou ali na beira da praia e tinha ali uma grande multidão, e aí ele pediu para que alguém puxasse o barco até a margem da praia, e ali ele se assentou ali sobre aquele barco e começou a falar por parábolas. E aí ele falou a parábola o seguinte, falou: olha, um homem saiu a semear, e uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves do céu veio e comeu, e aquela semente não produziu. E a outra parte caiu em cima de pedras, em terreno pedregoso, e aí nasceu muito rapidamente porque não tinha raiz, mas o sol veio e secou ela rapidamente porque estava ali praticamente em cima ali da terra e não foi capaz de produzir. E a outra parte caiu em um terreno onde tinha muitos espinhos, e os espinhos cresceram e sufocou aquela semente e ela também não prosperou. E a outra parte caiu em um terreno à beira de um córrego, e um terreno bom, uma terra boa, uma terra macia, e aquela semente ela conseguiu enfim produzir 100, 60 e 30 por um. Jesus falava dessa forma e as multidões tinham essa mensagem. E aí você que está aí do outro lado, você entendeu alguma coisa? Ficou bem claro para você? Jesus ele deixava bem claro a palavra para os seus amigos, para os seus discípulos. Então os seus discípulos depois, eles vinham em particular e faziam as perguntas e ele deixava tudo bem claro. Eu tive uma visão maior acerca deste negócio, que aquelas pessoas que leem a palavra do Senhor cuidadosamente, faz aquele estudo sistemático, não há segredo, Deus revela tudo ali na sua palavra para essas pessoas. Então são pessoas consideradas amigos de Deus, pessoas que estudam a palavra do Senhor, pessoas que têm amor pela palavra do Senhor, são consideradas pessoas amigas. Então Deus revela tudo para essas pessoas, e quanto mais as pessoas vão se aprofundando, mais Deus vai esclarecendo todos os seus segredos. E Deus sempre, quando ele vai fazer alguma coisa, ele esclarece ali para os seus amigos, isto é, para os profetas, para os servos dele. Por essa razão que Jesus ele falava por parábola, para que tivesse acesso somente os seus amigos, somente as pessoas dignas. Pessoas que não fossem dignas não teriam acesso ao conhecimento. A Bíblia diz que o diabo ele chegou e arrebatou ali a palavra ali dos corações. Isso significa aquela semente que foi lançada ali à beira do caminho. O inimigo chegou e já arrebatou logo, jogou a incredulidade no coração da pessoa e não deu em nada. E a outra parte que caiu sobre a terra, onde tinha muito terreno, muitas pedras, um terreno pedregoso,
é aquela pessoa que recebe a palavra do Senhor com muita alegria no coração, e aí se alegra e etc. Mas como ele não tem fé, logo aquela palavra também não dá em nada e não produz. E a outra parte que caiu nos espinhos é aquela pessoa que ouve a palavra do Senhor, mas aí o assédio das riquezas, os afazeres, sufoca aquela pessoa e aquela pessoa também não consegue dar frutos. E a parte que caiu à beira do caminho, à beira dos rios, onde a terra é boa, é aquela pessoa que tem o coração voltado para as coisas de Deus, recebe com alegria e tem aquele compromisso e ama Deus acima de tudo e de todos, e tem uma dedicação total e se entrega de corpo e alma. Então é um terreno ali fértil, e ali a Bíblia diz que deu 100, 60 e 30 por 1. Está explicada aí a parábola, e eu gostaria de deixar mais bem claro para vocês ficar mais interagido a respeito desta palavra. Então eu preguei aí, eu fiz aí umas já 12 ministrações, e aí ficou algumas coisas que não ficou muito clara nessas ministrações. E como eu considero você meu amigo, porque você chegou até o final desse vídeo, então eu vou esclarecer para você algumas coisas que eu falei que tem anjos mais cruéis do que Lúcifer, e eu não deixei muito bem claro, e agora eu quero esclarecer para os meus amigos, fazer igual a Jesus, eu quero esclarecer para os meus amigos, deixar bem claro. Então por que Lúcifer, ele é um anjo que ele é cruel, mas existem anjos mais cruéis do que ele? Por quê? Porque o anjo, por exemplo, o anjo arcanjo, ele é um anjo guerreiro, portanto, ele é um anjo mais poderoso do que Satanás, que é um anjo querubim, um anjo usado ali para fazer a guarda, e Deus também usou ele ali para fazer outras coisas legais. Mas o certo é que ele é um anjo poderoso na inteligência. E quando eu falei em anjos que estava preso em cadeias, anjos rebeldes, seriam anjos guerreiros que se tivesse no nosso meio, fariam uma destruição muito grande. Então por isso Deus não permitiu eles ficarem em nosso meio. Já Lúcifer, Deus permitiu ele ficar em nosso meio. Por quê? Porque ele não é um anjo, ele é um anjo bom considerado com os outros, né? Não é que ele é bom, estou falando assim, os outros são tão maus que ele fica bonzinho perto dos outros. Então por isso ele foi achado digno de ficar solto em nosso meio. E os outros eram tão cruéis que eles não foram dignos, eles não podem ficarem soltos. Somente Lúcifer, sendo um dos principados, ele pôde ficar solto. E ele, no período do milênio, ele será preso. Satanás ainda não foi preso, ele será preso. E ele vai ser preso durante 1000 anos, e nesse período vai ser o reinado de Cristo aqui na terra. E a Bíblia diz que a igreja, os seus amigos, vão governar juntamente com ele. Então é muito bacana aí ser amigo de Jesus. Então você já sabe aí como que é ser amigo de Jesus. É a mesma coisa de você ser fã de Jesus. É como uma espécie de fã-clube. A pessoa do fã-clube, ela sabe tudo sobre o seu ídolo. Assim são as pessoas que são fãs de Jesus, são amigos de Jesus, elas sabem também tudo sobre Jesus. E a Bíblia diz o seguinte: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? Jesus Cristo é a verdade. Enquanto mais você conhece Jesus Cristo, mais você é liberto. E outra coisa também que eu gostaria de deixar bem claro para meus amigos, é que eu falei lá que a profecia de Ezequiel, ela se cumpriu, né? Na verdade, ela não se cumpriu, ela está se cumprindo. Quando eu falei ali sobre os bolanes, que eu falei ali que já estava nascendo muita água doce, estava ali curando o mar salgado. Então essa é uma profecia que está se cumprindo. Tem muita gente por aí falando que isso não é profecia nenhuma, que isso aí é simplesmente águas da chuva que brotou
nada a ver. Por que que isso só está acontecendo agora? Então significa que é uma profecia que está se cumprindo. E a profecia de Deus, ela vai se cumprir. Muitas profecias é assim, ó, no piscar de olho. Mas tem profecias que vai se cumprir no decorrer do tempo. Então, a terra já está se preparando aí para a chegada do reinado de Cristo. Então fica muito atento aí para Jesus não te pegar de surpresa. Se você está aí afastado dos caminhos do Senhor, é hora de você voltar, viu? Porque as coisas estão se cumprindo aí. Se liga aí nas profecias, se liga aí nas mensagens, se inscreva aí no nosso canal, ajuda a divulgar e fica ligadinho aí para você não ser pego de surpresa. E eita, Jesus maravilhoso!